Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui para dar continuidade à sequência dos impérios. E nós falamos no vídeo anterior, nós falamos da Medo-Persa, como que ela invadiu Babilônia. A Bíblia assim relata, né, a forma que os medos e persas invadiram Roma. E agora nós vamos falar sobre a Grécia, como que a Grécia passou a ter o domínio de todo o mundo. Interessante que a Grécia, logo no seu começo, quem provocou a Grécia foi a Síria. A Síria estabeleceu sátrapas, né, a satrapia, para poder expandir o seu território. Então aí teve um sátrapas que tentou anexar território grego. Até então os gregos não era tão conhecido, não era tão um povo tão forte assim. Algumas cidades da Grécia aderiram à proposta do Império Persa a ser anexado, porém outras não, como Atenas e Esparta. Então Atenas se armou de tal maneira que expulsou os persas. Aí depois também veio Esparta, né? Esparta também era uma cidade fortificada e também houve derrotas, mas depois houve vitórias. Houve um tempo então que houve um certo, vamos dizer assim, foram pacíficos ali até então. Só que quando surge o rei, o imperador Alexandre, então ele começa a conquistar as cidades que tinham sido anexadas ao império, e assim então, rapidamente, Alexandre ele consegue um grande exército e toma toda a Medo-Persa, né? Toma toda a Medo-Persa. Agora, onde que entra o povo de Deus aí? Até então, o objetivo do reino grego era acabar com o reino Medo-Persa, tá? E foi assim, destruindo aqui, destruindo lá e tal. Aí depois conquistou a Índia, e a Índia, a Grécia fez ali uma parceria, e ali então tomou todo o império do Medo-Persa. E nisso, nessas batalhas, Jerusalém estava ali quietinha. Estava ali quietinha, ninguém mexia com ela, a cidade de Jerusalém estava sendo reconstruída novamente. E aí, quando Alexandre morre, que o reino é dividido em quatro, né? Em quatro generais, que não tinha um outro sucessor, porque Alexandre morreu bem novo. Dizem que ele morreu com 30 anos ou 33 anos por aí, né? Morreu de doença, ali de febre, febre alta, morreu ali, a história diz isso. Então, quando esses generais tomam, né, cada parte do território grego, então cada lugar tem a sua liderança, e aí então surge o tal de Ptolomeu, Ptolomeu, que os seus descendentes, que seriam os Antíoco, né, o Antíoco Epifânio, aí tem o Antíoco Epifânico, 1, 2, 3, 4, né? E esse Antíoco Epifânio foi em Jerusalém. Foi em Jerusalém para poder, então, acabar com a religião judaica. Para acabar com a religião judaica. Porque também eles sabiam que Israel foi um grande império no passado, né? Uma grande liderança no passado. Penso eu que, devido a esse passado brilhante de Israel no passado, com o rei Salomão e outros reis, Israel levantaria de novo. E uma coisa interessante, lembra que eu falei que Ciro libertou o povo para voltar para Jerusalém devido a um mito que havia no passado que tinha que apaziguar os deuses? Então, olha só que a Grécia fez, né? Na figura de Antíoco Epifânio.
colocou uma estátua, uma imagem grande do Zeus no templo de Jerusalém, para destruir a religião de Jerusalém, para dizendo, tipo assim, dizer assim, agora o nosso Deus é maior, porque conquistou toda a terra, então o Deus de Israel é um Deus pequeno, e nós vamos tirar esse Deus desse templo aqui, e nós vamos colocar o Zeus. Só que não ficou barato, não. E nessa época os judeus se organizaram, aí teve Judas lá, Macabeus, e expulsou eles de lá e foi só guerra, né? Só foi guerra. Até então, a igreja grega estava influenciando várias partes da região, né? Porque olha só como que é a estratégia do inimigo, é acabar com a fé cristã, ou seja, a fé judaica, que até então eles anunciavam o Messias que viria. Então, o objetivo nesse momento aí era acabar com a religião, mas no pensamento grego não era mais apaziguar o Deus de Israel, era substituir o Deus de Israel pelo Deus Zeus, nessa construção dessa imagem Zeus dentro do templo. E aí então nós chamamos isso, a Bíblia chama de a profanação do santuário. A profanação do santuário. E só que não ficou barato, como eu disse, né? Judas reuniu ali um grande exército ali, os macabeus, né? E não deixou que isso acontecesse. Mas a religião helenista, né? Grega, já estava influenciada ali no meio dos judeus, tá? Então a cultura grega ali tomou de conta. Satanás conseguiu que a religião grega estivesse no seio, no meio dos judeus. É lógico que Deus sempre tem os seus remanescentes, né? Deus sempre tem os seus remanescentes. Então Deus cuida dos seus remanescentes. Deus cuida do seu povo. Em meio de todos esses problemas, né, de guerras, conspirações, conquistas do passado, Deus tem o seu povo peculiar. Deus tem o seu povo peculiar. Mas o objetivo desses impérios nada mais é de minar ou destruir a fé religiosa que falava do Messias. Falava do Messias, né? Então a Grécia teve esse papel, né, junto à nação judaica, justamente para minar a fé judaica de um Messias, de um rei que viria e dominaria o mundo. Olha só, pega a visão, olha só que interessante. Então todos os impérios sabiam disso, né? A Grécia sabia disso muito bem, né? Porque era uma nação de pessoas inteligentes, estudadas, filosofia e tal. Eles sabiam que os judeus pregavam o Messias que viria para dominar o mundo todo. Então, já que eles estão falando sobre esse Messias religiosamente, então vamos implantar lá o nosso Deus Zeus. Meus amigos, é isso aí, a estratégia do inimigo. E a agenda dele. A agenda dele era minar a fé. Era minar a fé. Como eu disse, né? Epifânio, Antíoco Epifânio, fazia parte de um reino daqueles 4 generais de Alexandre. E justamente no reino do Epifânio, né? Do reino do Epifânio, surge uma outra nação. Às margens do rio Tigre ali, Rômulo e Remo, 2 irmãos, né? 2 irmãos que nasceram gêmeos aí. Parece que a sua mãe foi morta e aí os lobos encontraram essas 2 crianças e o lobo cuidou dessas crianças. E aí uns pastores viu essas crianças sendo conduzida pelo animal lobo, pegou essas crianças e criou essas crianças. E esse Rômulo, depois de adulto, os 2 brigaram e o Rômulo matou Remo. E a história diz, né, que esse Rômulo começou também a ter, né,
esse pensamento de domínio. Mas nós vamos ver isso